O último tópico que a gente vai tratar na aula de hoje, pessoal, é matriz de transmissão ou matriz ABCD. E daí dessa forma a gente vai estar aí no último tópico de análise de redes, né, onde a gente está vendo as ferramentas aí para falar dos dispositivos e circuitos de RF, de radiofrequência. E a motivação, né, para você usar uma matriz de transmissão, por que ela é bastante útil, ela está contida aqui, né? Então, redes de microondas práticas, em sua maioria, correspondem a redes de duas portas cascateadas em série. Então, você vai ter, né, por exemplo, sempre você vai conectar os dispositivos com linha de transmissão, né? Então, você vai ter uma linha de transmissão conectada a algum dispositivo aqui, vamos dizer que seja um amplificador, tá, com um determinado ganho, cascateado com uma outra linha de transmissão, e daí cascateado com outro dispositivo, aqui eu estou só ilustrando, né? Vamos supor um filtro passa-baixas, LPF, Low Pass Filter, cascateado com outra linha de transmissão, e assim por diante. E quando você trabalha com matrizes de impedância ou admitância e matrizes de espalhamento, se você quer obter a rede equivalente a essa rede total aqui, tá? Imagina que isso aqui pode se estender e ter bem mais dispositivos, né? Dessa forma aqui, dispositivos de duas portas cascateados. As matrizes S e Z e Y não são as mais apropriadas para você obter uma matriz equivalente só, né? A matriz de transmissão ela é mais apropriada porque, né, você vai pegar a matriz de transmissão desse trecho de linha, multiplicar pela matriz de transmissão desse filtro passa-baixas, multiplicar pela matriz de transmissão desse outro trecho de linha, desse amplificador com ganho G, etc. e tal, ou A, né, o que seja, e multiplicar pela matriz de transmissão desse trecho de linha original e obter, né, uma matriz de transmissão, uma matriz ABCD de tudo isso aqui. Você substitui, olha para tudo como se fosse uma caixa preta e substitui pela matriz de transmissão composta aqui dos elementos da rede ou dos dispositivos cascateados. Então, a matriz de transmissão ABCD são apropriadas para lidar com esse tipo de rede, né, onde você tem aí elementos de duas portas cascateados aí. Então, matrizes equivalentes podem ser obtidas multiplicando as matrizes das redes individuais, né, pela própria característica da matriz de transmissão. Aqui eu já vou chamar a atenção, né, está ilustrado aqui embaixo, o cascateamento de dois elementos aqui da rede, né? Então você tem a matriz de transmissão 1, matriz de transmissão 2, correspondente ao elemento 1 e ao elemento 2, tá? De uma dada rede. E você já vê aqui que a convenção de tensão e corrente é diferente do que nós temos adotado até aqui, né, para as matrizes S e Z. Né? Você vê que a corrente aqui na porta 1 está entrando e na porta 2 está saindo, de tal forma que, né, a corrente entrando na matriz seguinte vai ser igual à corrente saindo da matriz ou do elemento precedente, né, da porta 2. Então a corrente entrando na primeira porta, né, na porta de entrada da matriz, da segunda matriz, é igual à corrente saindo da matriz, né, do elemento da porta 2, da porta de saída do elemento que a precede. Tá? Então, diferente do que acontecia, por exemplo, a matriz E, onde também se trabalhava com correntes totais e tensões totais, mas em todas as portas, né, corrente estava entrando por convenção. Tá? Tensão está no mesmo sentido, mas corrente estava entrando. E daí, né, outro fato, né, matriz ABCD aqui também vai trabalhar, né, ou se vai utilizar na definição dessa matriz, correntes totais e tensões totais. De novo, né, algumas aulas atrás aí a gente viu como calcular tensão total e corrente total a partir de ondas de tensão progressivas e regressivas, ou ondas propagantes, né, em qualquer sentido que seja. Então, se você somar a onda de tensão progressiva a regressiva, você tem a tensão total, e se você subtrair a onda da onda progressiva, né, de corrente à onda regressiva, você vai ter a corrente total. Tá? Isso aqui ainda é válido,
mas a gente vai trabalhar aqui então da mesma forma que nas matrizes de impedância, né, com tensões e correntes totais, né. Então, né, de acordo com o que foi dito aí, as matrizes de transmissão, ou matriz ABCD, são definidas em termos de tensões e correntes totais, tá? Então você não vai trabalhar, por exemplo, com V1+, íon+, né? Você vai trabalhar com V1 íon, ok? E são definidas em termos de correntes e tensões totais na portas de entrada e saída, de tal forma que a definição está colocada aqui, tá? Você vai calcular a tensão e a corrente, né, que vai ser disposta aqui numa matriz coluna de dois elementos, né, V1 e I1 na porta de entrada, a partir da tensão e da corrente na porta de saída, nesse caso é V2 e I2, sempre tensão primeiro e corrente depois nessa matriz coluna, dessa forma aqui, V1 e I1 igual a matriz ABCD, né, vezes V2 e 2, vetor coluna V2 e 2. Se a gente fizer a operação matricial aqui, né, e multiplicar essa matriz por essa coluna, a gente vai ver que V1 é igual a vezes V2, né, mais B vezes I2, e I1 é igual a C vezes V2 mais D vezes I2. C vezes V2 mais D vezes I2. Tá? Observe o que a gente já chamou a atenção, é importante falar isso aqui, frisar, né, de que a convenção do sentido da corrente na porta de saída, I2, desse lado aqui, é contrária à dos casos anteriores, né, da matriz S, Z e Y. As matrizes S, Z e Y. I2 saindo da porta 2 agora é positivo. Né? A seta aqui indica qual é o sentido adotado como positivo. É lógico que você pode ter uma corrente que está entrando, mas nesse caso o I2 vai dar um valor negativo. Tá? Então, o que a seta nos dá, ou né, o sentido da tensão aqui é uma referência do que é positivo. Né? E daí na porta de saída, enquanto para a matriz E você teria corrente positiva entrando aqui, eu já vou apagar até para não confundir, né? Quando a gente está tratando de matriz ABCD ou matriz de transmissão, tá? Isso aqui é corrente positiva. E daí a gente pode usar essa definição, né, de que a tensão e a corrente na entrada, né, vão estar relacionadas com a tensão e a corrente na porta 2, que no caso aqui é a porta de saída, né, pela matriz ABCD, que nós acabamos de ver que pode ser escrito essa equação matricial, através dessas duas equações aqui, né, a gente pode utilizar isso para determinar, né, os elementos da matriz ABCD, né, ou da matriz de transmissão. Então, para determinar o A, o B, o C e o D, né, como que eles são expressos em termos da tensão total e corrente total na entrada e na saída. Tá? Então, se a gente olhar para a expressão aqui, né, o A vai ser igual a V1 sobre V2, se eu passar esse V2 dividindo, contanto que o I2 seja nulo. Então, se eu dividir V1 por V2, né, deixando em aberto, no caso aqui, né, deixando em aberto a porta de saída, né, então se eu deixar esses dois terminais aqui em aberto, não vai fluir corrente nenhuma, porque você vai ter uma terminação em aberto aqui, né, uma impedância infinita vista por esse condutor. Eu posso calcular então dessa forma o A, né, como V1 sobre V2, que vai ser, né, o correspondente, aqui não é chamado disso, né, mas note que isso aqui vai ser adimensional, né, tensão por tensão, é como se fosse um ganho de tensão, só que é a tensão na entrada sobre a tensão na saída. Né? Só para ter uma base que seria equivalente aí, né, um ganho de tensão. Tá? E é adimensional, e fato importante aqui que você, para calcular o A, né, então a razão da tensão na entrada total pela tensão total na saída, com a porta 2 em aberto, que é a porta de saída nesse caso aqui. Né? De novo, olhando para a expressão aqui, né, como é que você calcula o B? O B vai ser V1 sobre 2, contanto que V2 seja zero. Tá? Esse termo aqui tem que cair fora da expressão para você poder passar o I2 dividindo e o B ser simplesmente isso, né, V1 sobre 2. Caso contrário, não vai ser só V1 sobre 2, né, se V2 não for zero. Então,
BV1 sobre 2, contanto que V2 seja nulo. Isso aqui, né, que corresponde à tensão V2 ser zero, né? O potencial desse terminal aqui tem que ser o mesmo que o potencial desse terminal aqui, o que é equivalente a eles estarem em curto-circuito. Tá? Então, com a saída em curto-circuito, tá? Saída em aberto aqui, saída em curto-circuito. Então, ao contrário lá das matrizes de impedância ou admitância, né, para calcular todos os elementos, por exemplo, da matriz de impedância ou admitância, você teria que uma determinada porta teria que ou estar em curto ou estar em aberto para calcular todos os elementos. Aqui, por exemplo, para calcular o A, você tem que ter a saída terminada em aberto. Para calcular o B, ela tem que estar em curto. Tá? Então, perceba isso daí. Mas o raciocínio que a gente está dando aí, né, permite você saber se tem que estar em curto ou tem que estar em aberto. Vamos lá. Então, bom, aí, né, embora você esteja relacionando a tensão na entrada com a corrente na saída, a gente poderia chamar a atenção aqui que isso aqui vai ter unidades do quê? Né? De ohms, e vai ser o equivalente a uma transresistência. Né? Poderia falar assim, está relacionando a tensão na porta 1 com a corrente na porta 2, embora seja da saída para a entrada, né? Mas você poderia enxergar dessa forma aí. O C, né, você vai obter se você dividir I1 por V2, contanto que I2 seja zero. Então, de novo, a saída aqui tem que estar em aberto, pelo argumento que a gente acabou de colocar. Né? E daí o C vai ser I1, a corrente na porta 1, entrando na porta 1, dividido pela tensão na porta 2, tensão de aberto. Tá? Isso aqui, né, embora esteja, de novo, né, orientado aqui da saída para a entrada, tudo bem, só estou falando aqui algo para balizar a gente, né, como se fosse, né, uma transcondutância. Né, corrente sobre tensão, portanto, condutância entre portas diferentes, então trans, né, transcondutância. Não é exatamente isso, né, e daí vai ser o quê? Né, 1 sobre ohm, Siemens. Né. Por fim, o D, tá? O D, se você olhar para essa expressão aqui, passar o I2 dividindo, ele vai ser I1 sobre 2, corrente na entrada sobre corrente na saída, contanto que esse termo seja nulo. Para ele ser nulo, né, a tensão na saída tem que ser zero, então a saída tem que estar em curto. A saída em curto da mesma forma que no B e no D. Né? Saída em curto no A e no C, saída em aberto, e é como se fosse, né, de novo, né, embora seja da saída para a entrada, né, um ganho de corrente, né, como se fosse um ganho de corrente, só para não que seja chamado isso de transcondutância, isso de ganho de corrente, mas para relacionar com coisas que a gente já possivelmente viu em outras situações aí, né, tá? Então esses são, você vê que não há uniformidade, né? Um termo relaciona tensão com tensão, outro ganho de tensão, ganho de corrente, ou algo parecido com ganho de tensão, algo parecido com ganho de corrente, algo parecido com uma resistência ou transresistência, algo parecido com uma condutância ou transcondutância. Mas, né, fato é que você percebe que se você pegar uma segunda matriz similar aqui e botar do lado direito, você simplesmente tem que fazer uma multiplicação matricial para obter a matriz equivalente às duas coisas em cascata. Então, seguindo, vamos aí em mais detalhe analisar, né, qual que é essa vantagem aí da matriz de transmissão. Né? Então, imagina que eu tenho cascateado aqui dois dispositivos dentro de uma rede de RF. Né? Poderia ser uma linha de transmissão e um filtro, um amplificador e um filtro, ou o que seja. Né? Dois dispositivos de duas portas. E eu quero determinar a matriz de transmissão equivalente. Tá? Esses dois dispositivos, de novo, poderiam ser mais. Né? A matriz de transmissão aqui do dispositivo 1 vai ter os seus elementos A1, B1, C1 e D1. Do dispositivo ou do elemento 2 da rede. Né? A matriz ABCD vai ser A2, B2, C2 e D2 aqui. As correntes de entrada, né, do primeiro elemento, I1 e V1. Note que eu preciso definir aqui só uma vez, né, corrente e tensão na interface, porque a corrente que está saindo do primeiro dispositivo vai ser igual à corrente que está entrando no segundo, e a tensão, de novo, né, na saída do
primeiro dispositivo vai ser a tensão na entrada do outro. Então, I2 e V2 são essas duas coisas, né? Corrente e tensão na saída do primeiro e na entrada do segundo. E I3 e V3, né, são correntes saindo da porta de saída do segundo dispositivo e tensão na porta de saída do segundo dispositivo. Tá? Aí você vê, né, se a gente for escrever individualmente as matrizes de transmissão, as equações matriciais, né, para as duas portas, você vai ter que na porta de entrada, V1 e I1 vão estar relacionados com V2 e I2 na interface aqui, né, de tal forma que V1 e I1 vai ser igual a 1B1C1D1, a matriz de transmissão do elemento 1, vezes o vetor coluna V2 e I2. Tá? Só escrevi aqui a equação matricial para esse elemento. Da mesma forma, para o segundo elemento, né, o que você tem na entrada aqui agora é V2 e I2. Então, esse vetor aqui, V2 e I2, né, vai ser igual a matriz de transmissão do segundo elemento aqui na cascata, né, vezes a tensão e a corrente na saída. Então, V3 e I3. Se a gente perceber que esse cara aqui é o mesmo que esse cara aqui, lógico, né, na interface, a gente pode substituir isso daqui por isto. Certo? Então, substituindo lá, o que vai aparecer vai ser o produto matricial, né, da matriz de transmissão do primeiro elemento pela matriz de transmissão do segundo elemento da cascata aqui da rede, nessa ordem, na ordem que eles aparecem aqui, né, em cascata naturalmente. Então, isso aqui vai ser a matriz de transmissão equivalente às duas coisas em cascata. Essa é a vantagem, né, de você usar matrizes de transmissão. Tá? Se você tivesse N elementos, né, você teria aí direto o produto do primeiro, produto matricial do primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o enésimo. Tá? E daí você tem a matriz ABCD. Para algumas situações, matriz de transmissão é conveniente. Então, se você quer calcular a matriz equivalente de uma cascata, ela é muito útil. Mas, né, para outras coisas, ela não é tão desejável assim. Né? Por exemplo, o que você mede normalmente para altas frequências é, através de um analisador de rede, que a gente já viu, um VNA, os parâmetros de espalhamento. Né? Mas, eu não sei se a gente vai ter tempo de ver isso aí, né? Mas é possível você, para uma determinada rede, converter, né, de parâmetros ABCD para parâmetros S ou para impedâncias e admitâncias. Né? No final desse capítulo, se eu não me engano é no final, mas lá para o final do capítulo, existe uma tabela com essas conversões, né, de matriz de parâmetros S para transmissão e etc. e tal, para diferentes elementos. É possível a gente derivar, inclusive. Né? A rede é constituída de uma linha de transmissão ou um filtro, você pode deduzir lá e chegar, né? Como é que você... Porque a gente sabe calcular tensões e correntes totais em termos de tensão propagante, tensão contrapropagante, corrente propagante, corrente contrapropagante, né? E, enfim, né? Então, no caso das matrizes de impedância e admitância também trabalha com tensões e correntes totais, então você pode deduzir isso, inclusive. Como é que ficaria para você converter de uma coisa para outra? Se não der tempo da gente dar uma olhada aqui, dê uma olhada no livro, né, como é que fica a conversão. Mas, de novo, né, isso aí é uma coisa que poderia aparecer numa forma de exercício, porque você tenha, por exemplo, né, você sabe que determinado elemento da matriz Z é a tensão na porta 2 sobre a corrente na porta 1. Né? E daí como é que você escreve isso em termos dos parâmetros da matriz de transmissão? Né? É possível da gente fazer isso aí, é só pensar um pouco, tudo está relacionado com tensão e corrente. Então a matriz de transmissão equivalente, né? Quando você tem a cascata do elemento 1 com o elemento 2, com essa matriz 1 e com essa matriz 2,
vai ser obtido multiplicando as matrizes e aí você vai obter uma matriz 3, tá? Então A3, B3, C3 e D3, né? Você obtém multiplicando essas duas matrizes, a 1 e a 2, e daí você pode substituir, vamos voltar aqui, né? A rede original olhando para tudo que está aqui dentro, né? Nesse espaço aqui, como uma caixa preta, e que vai ter a sua matriz de transmissão equivalente aqui. De novo, você obtém. Então a conexão em cascata de redes de duas portas pode ser representada por uma matriz de transferência ou de transmissão equivalente dada pelo produto das matrizes individuais. Tá? No caso aqui, 3 foi obtida pelo produto de 1 e 2. Note que a ordem de multiplicação das matrizes tem que ser respeitada, mas ela é a ordem natural. Né? Você vai multiplicar na ordem que os elementos aparecem aqui, no sentido que a gente lê, da esquerda para a direita mesmo. Tá? Matriz 1 com 2, se tivesse a terceira, com 3, com 4. Produto dessas matrizes da entrada para a saída, da esquerda para a direita. Então vamos dar uma olhada num exemplo aí, tá? Mas note que, de novo, né, matriz de impedância, matriz de transmissão relaciona tensão com corrente, tá? Então usando teoria de circuitos, por exemplo, você consegue determinar muita coisa aqui, tá? Obviamente essas coisas ainda se aplicam, né? Então encontre a matriz de transmissão, matriz ABCD, da rede de duas portas que consiste em uma admitância Y em paralelo entre os terminais, né? Os dois terminais da porta 1, os dois terminais da porta 2, né? Então, de novo, né? Você tem uma linha de transmissão aqui, uma linha de transmissão, né? Você tem dois terminais, né? Poderia ser uma situação, né? O que você teria se você tivesse, sei lá, a trilha do PCB e o plano terra e colocasse entre elas ali uma impedância, né? Que vai ter uma determinada admitância, né? Lógico, né? A gente está considerando que esse trecho aqui de condutor tem comprimento aí desprezível. A ideia aqui não é analisar uma linha de transmissão só para não confundir, né? Mas é isso que você tem. Como é que você vai relacionar os termos da matriz de transmissão, os parâmetros, né? O parâmetro A, pela definição que a gente viu anteriormente, né? A gente pode até voltar aqui para ver que a gente sempre pode não precisa decorar esse cara aqui, né? Simplesmente se você souber que a matriz de transmissão vai relacionar tensão e corrente na entrada, que aqui é a porta 1, com matriz de transmissão A1, B1, C1, D1, com tensão e corrente na porta de saída, que é a 2 aqui, né? Você vê aqui diretamente, né? O que vai ser o A1 aqui, né? V1 sobre V2, tá? Com I2 igual a 0. Né? Olhando para a expressão, você pode, né, se eu passar o V2 dividindo aqui pelo V1 e fizer o I2 igual a 0, tem essa definição aqui. Tá? Bom, daí beleza. I2 igual a 0 significa que não flui corrente aqui, está enxergando uma impedância infinita, está em aberto aqui a porta 2 e eu tenho que calcular a tensão V1 sobre a tensão V2. Só que perceba que isso aqui é um condutor único, né? O potencial de cima aqui do terminal positivo, né, da entrada e da saída é o mesmo, o terminal de baixo também é o mesmo, né? V1 é igual a V2, logicamente, e as duas coisas são a tensão, né, que está caindo sobre tanto V1 quanto V2, né, são a tensão que está caindo sobre essa carga aqui, ou sobre essa admitância. Então, se eles são iguais, né, o A vai ser unitário. Tá? É dimensional, como a gente tinha falado. Então, V1 igual a V2, pois os condutores de cima e de baixo estão em curto entre si, né? Não que você tenha um curto na saída nem nada do tipo, mas o terminal aqui de cima está curto-circuitado com o terminal de cima aqui, e o terminal de baixo também. Tá? Então, fica bem evidente que V1 é igual a V2. O parâmetro B, né? O parâmetro B, olhando aqui, né? B vai ser V1 sobre I2 com V2 igual a 0. Né? Tá, beleza. Então, V1 sobre I2 com V2 igual a 0. V2 igual a 0 significa que você curto-circuita esses terminais aqui. Né? E aí, se você for olhar,
Isso aqui está curto-circuitando os terminais dessa admitância aqui. Então, não vai, se você tem uma corrente 1 entrando aqui, nada vai passar por Y, porque isso aqui está curto-circuitado, então a corrente vai passar pelo curto. Nessa situação, I1 igual a I2. Daí, se a gente quer calcular, né, V1 por I2, a gente vai notar que V1 é zero, porque, de novo, né, se você curto-circuitou a saída aqui, você curto-circuitou a entrada, né, você curto-circuitou a admitância, e esses dois terminais aqui estão no mesmo potencial, né, porque esses dois terminais aqui estão no mesmo potencial, obviamente esses dois aqui também estão. Então V1 vai ser zero, o denominador é zero e B igual a zero. Tá claro? E aí se a gente prosseguir, né? Agora a gente quer calcular o parâmetro C, né? Então como é que fica o C aqui? Vamos voltar aqui, né? C, ou C1, ou C, o que seja, né? Ele vai ser I1 sobre V2 com I2 igual a zero. Né? Então saída em aberto e 1 sobre V2. Saída em aberto e 1 sobre V2. Tá? Tá em aberto aqui. Eu quero calcular I1 sobre V2. Né? Bom, tá claro aqui, né, que se isso aqui está em aberto, esse cara aqui vai ser nulo. Né? Porque para onde que essa corrente... Você vai ter corrente fluindo aqui na admitância, mas de I1 nada vem para cá, porque isso aqui está em aberto. Não tem para onde a corrente ir. Tá certo? Então, como I2 igual a zero, a corrente I1 flui através da admitância. Né? A admitância é corrente sobre tensão, né? Impedância, tensão sobre corrente. Se I1 é a corrente que está fluindo aqui, né? I1. E V2 é a diferença de potencial entre os terminais, né? E 1 sobre V2 vai ser justamente a admitância Y. Tá? Por fim, parâmetro D, né? Se voltarmos aqui, D vai ser o quê? Né? I1 sobre I2 quando V2 igual a zero. Né? Então, V2 igual a zero, esse cara aqui agora, para o cálculo do D só, né? Ele está em curto, e eu quero calcular, agora não posso mais falar isso aqui, né? Eu quero calcular I1 sobre I2. Olha, a situação que eu tenho aqui é isso, né? Entre esses dois terminais aqui, eu vou ter a admitância em paralelo com o curto. Então, o curto está curto-circuitando os terminais da admitância. Toda a corrente, né, de I1 que está fluindo aqui, nada vai querer, vamos colocar assim, né, fluir através de uma carga se você tem um curto aqui. Toda a corrente 1, nessa situação, vai continuar para cá, para a direita. Então, portanto, I1 vai ser igual a I2. Está claro isso aqui? Né? Então, se 1 é igual a I2, nessa situação do curto, por estar em curto, né, o D, que é I1 sobre I2 aqui nessa situação, vai ser 1. Tá? E daí, então, pois a admitância Y, né, ela é curto-circuitada, I2 igual a I1. A matriz ABCD aqui, né, eu chamei de A1, B1, mas enfim, a matriz ABCD aqui vai ser isso aqui. Né, você substitui o A, o B, o C e o D que a gente calculou, né, 1, 0, Y1. Tá certo, pessoal? Então, eu usar a teoria de circuitos, especialmente aqui, né, para calcular os parâmetros. Adicionalmente, se você tiver, eu falei da conversão para parâmetros S e tal, aí você tem que relacionar a tensão total com tensão propagante e tal, né? Naquela situação dos parâmetros S. Mas para matriz de transmitância e admitância, né, você pode usar os conhecimentos de circuitos aí para calcular perfeitamente. Tá? Quando você estiver trabalhando com parâmetros S, ou se você quiser converter, né, de algum outro tipo de parâmetros para parâmetros S, você vai ter que usar aquelas relações que a gente viu há uma ou duas aulas atrás aí, de tensões totais, né, como escrever tensão total em termos de tensão propagante, seja num sentido ou no outro, né, progressivo ou regressivo, e como escrever corrente total em termos de corrente propagante. Tá? Então recordem isso aí. Bom, para a aula de hoje era isso aí, né? Introdução da matriz de transmissão. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!